A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 2 do livro Ser Pensante, ainda sobre sentimentos, que é essa transformação dos instintos. Praticamente ela está dizendo isso, que você sai do instinto para o sentimento. Ou seja, você abandona definitivamente os seus momentos antigos da irracionalidade para a racionalidade. E quando você chega na racionalidade, o sentimento é que vai dominar o instinto, que vai trabalhar para que os instintos, enfim, fiquem longe, vão ocupando outros patamares, eles vão crescendo, eles vão sendo moldados, polidos, porque afinal de contas eles foram raízes dos sentimentos, então eles precisam ser polidos, não é? Tudo vai se transformando, não é assim que tem a ideia, nós vamos transformando as situações. Então, de um relacionamento muito chato, muito ruim, nós vamos transformando para um bom relacionamento. De uma situação muito difícil, nós vamos transformando para uma boa situação. Isto é o polimento, e os sentimentos vão agir exatamente aí. Então ela vai colocar aqui, olha, já estamos terminando o estudo dos sentimentos. Apesar do alto significado que possuem os sentimentos, torna-se necessário que a razão sempre os conduza, de forma que não se transformem em desarmonia, se comandados pelo desejo egotista, ou se façam áridos, porque as suas tentativas iniciais de plenitudes não encontraram ressonância no mundo objetivo, proporcionando os prazeres que se aguardavam. Veja que a razão tem que estar parelha com o sentimento. Nós sempre falamos do observador, gosto muito disso. Quando a física quântica lança essa possibilidade de se estudar o observador, ele observa e ele modifica o fato observado. Então, por isso que temos que observar tudo que está à nossa volta. E a razão vai ser esse parâmetro que vai medir o que está acontecendo. Então, tem momentos, às vezes, amigos, que nós imaginamos que vão ser muito bons. E nós investimos muito naquilo. E, na verdade, não foi tão bom. Não está sendo tão bom. Então, a razão tem que entrar. Por que não está sendo tão bom? Isso é a razão. É aquilo que vai analisar. Olha, não está sendo tão bom por causa disso. Então vamos melhorar. Vamos ver o que posso mudar nisso aqui. Não posso mudar por enquanto. Então vamos aguardar. E vamos criar forças dentro de nós através da prece, através da vigilância, através do entendimento das necessidades de conhecimentos que alavanquem o espírito. Um exemplo disso é quando eu estou fazendo um curso, ou um curso formal, ou então uma faculdade, o curso fundamental, uma faculdade em que eu não estou bem ali, não tá bom, não está legal, não estou gostando daquilo, esse negócio de ir para aula todo dia, esse negócio de ficar estudando, não está legal, não está bom. Então começa a dar aquele vazio, nossa, está ruim. Mas espera um pouco, analise o que eu vou ganhar com isso. Qual o significado disso para a minha vida? Lembra que a gente falou de significados? Qual que é o significado que isso vai dar na minha vida? Não está bom agora, mas daqui a pouco melhora. Muitas vezes a gente se perde nesse labirinto, porque a gente quer que tudo seja muito bom, muito prazeroso. E às vezes não é o momento do prazer que a gente imagina, mas é o momento do prazer inimaginado. E esse prazer inimaginado às vezes é que é importante. Porque ele inimaginado, daqui a pouquinho ele vai me dar significado. Às vezes eu estou estudando, por exemplo, uma matéria, eu estou fazendo um curso e tem lá uma matéria que não dá. Não me encaixo nessa matéria.
Mas olha, daqui a pouco eu começo a ver que ela tem alguma coisa de útil. Olha, que tá me explicando isso aqui, que eu não imaginava. Então esse é o prazer inimaginado. E aquele prazer vai chegando, olha que interessante que é isso. Quando eu estudo, às vezes eu estou estudando, lendo algum livro, tem capítulos, olha que, nossa, são difíceis. Para que eu estou lendo isso aqui? Está muito chato, está muito estranho, eu não estou entendendo. Mas daqui a pouquinho eu começo a perceber que aquilo foi um pré-requisito para o capítulo seguinte. A vida faz isso. Ela dá um capítulo como pré-requisito para o capítulo seguinte. E às vezes nós nos perdemos ali. Os sentimentos são precioso capítulo da existência humana, no qual o self trabalha os conteúdos profundos do psiquismo, buscando harmonizá-los com as manifestações do ego, de tal maneira que a razão e a emoção constituam o binômio a ser bem conduzido pelo pensamento, que não se deve desbordar em aspirações exageradas ou desinteresse esquizoide. Ou seja, não interesso por nada, não estou querendo nada disso. É bom a gente pensar, sabe? Todos os momentos das nossas vidas. Eu estou bem agora? Está ótimo para mim? Tá bom. Então, o que eu vou tirar de proveito disso aí? Aproveitar enquanto está bom. Não, tudo não está bom não. As coisas não estão boas. Ótimo. Vamos ver o que eu tiro da coisa que não está boa. Tudo é aprendizado. É isso que a Joana está colocando aqui. Tudo é aprendizado. E muitas vezes as pessoas entram em campos depressivos, em campos de angústias, porque não sabe tirar o proveito também da situação que ele não gostaria de viver. Sabe, quando você tem uma perda, essa perda pode ser de bem material, pode ser uma perda de um ser humano, de uma pessoa que você quer muito, você teve aquela perda. Aí eu gosto muito daquele ditado indiano que diz assim: as pessoas chegam e saem das suas vidas nos momentos certos. Gosto muito disso, porque nós temos essa mania de querer que o outro esteja sempre do nosso lado, porque de alguma maneira ele está nos sustentando na nossa existência, mas às vezes não pode ser assim. Eu preciso perder o outro ou a outra para eu me valorizar dentro da existência, para eu ser grande dentro do meu existir. Então eu não posso segurar o outro para mim ou a outra porque ele sustenta o meu existir. Não. Se a vida os tirou de perto de mim, é porque eu preciso agora de ser eu, mesmo na ausência deles, ou nas ausências deles. Porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua curva de evolução, sabe? E às vezes nós nos encontramos numa curva dessa e às vezes nós nos distanciamos. E eu vou entrar no estado depressivo por causa disso? Eu vou entrar no estado de letargia emocional, sentimental? Definitivamente. Precisamos caminhar, sabe? Isso é que é o importante da doutrina espírita, porque ela me ensina que eu sou um ser imortal, que eu tenho a imortalidade para ser adquirida e vivida. Enquanto eu ficar aqui nessas pelengas, essas pelejas, nessas reclamações, eu não vou conseguir entender que sou imortal. E aí a imortalidade fica me esperando, eu fico presinho aqui dentro da minha caverna, como dizia Platão. Eu fico preso na minha caverna e não saio dela. Por quê? Porque eu não quero avançar. Eu tenho receio de avançar, eu tenho medo. E o medo só acontece porque o desconhecido está por perto. Não vamos conhecer o que eu não conheço e acaba o medo. O ser existencial tem que ser assim, senão ele vai ser um ser de vazio existencial. Não, o ser tem que se preencher, ele tem que ser ele por ele. Porque Deus está dentro dele, percebem? Se o outro passou, se a outra passou, mas Deus ficou. Isso é que importa. O grande Senhor está comigo. Continuando aqui, olha. Decodificados e conduzidos por alguns neuropeptídeos. Neuropeptídeos são neurotransmissores que fornecem, que dão forças ou não para o organismo. Os sentimentos se originam no self e se exteriorizam pelos condutores neurais. Está vendo o que a gente estava falando? Não é o corpo que resolve isso. Quem manda isso é o espírito. Expressando-se por todo o organismo físico e emocional, passando a exercer um papel de grande relevância nos processos da saúde pelas altas cargas de que se revestem
em razão da conduta mental do indivíduo. Então eu vou resolver o que eu quero. Eu quero ser um ser doente ou eu quero ser um ser saudável? Eu quero ser um ser inteligente, conhecedor ou ignorante? Eu quero abraçar a vida como ela me mostra e eu quero brigar com a vida como ela se apresenta para mim. Isso eu vou decidindo. Enquanto eu decido pelas coisas mórbidas, eu vou ficar doente, enfermo. Agora, no momento em que eu decido pelas coisas boas, pelas coisas úteis, aí eu fico sendo uma pessoa saudável mesmo dentro da enfermidade. Você sabe que tem pessoas que são absolutamente saudáveis dentro de um câncer? Vivendo a experiência de um câncer? E tem pessoas que estão completamente sem doença nenhuma física e são pessoas doentes espirituais? Veja que coisa interessante. Então eu tenho que ser saudável espiritualmente em qualquer situação, porque aí se a minha saúde espiritual for tamanha, eu posso curar o meu problema físico. A gente vê muita gente superando o câncer, sim. À medida que o ser humano evolui, maior se torna a sua capacidade espiritual de externar os sentimentos que lhe exornam as estruturas íntimas, ampliando a capacidade de entendimento da vida e dos seus conteúdos mais variados, profundos e superficiais, graves e sutis, que são todo o patrimônio alcançado ao largo do inevitável processo antropossociopsicológico, ou seja, seu processo antropológico, sociológico, psicológico. Veja que, como nós estamos sempre dizendo, está tudo nas nossas mãos. Então, quando Deus nos oferece uma nova oportunidade reencarnatória, Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é como se fosse um perdão de Deus. Então, quando Deus nos oferece uma nova possibilidade reencarnatória, meus irmãos, minhas irmãs, é o meu grande problema, é o meu grande momento. Né? É agora que eu vou dizer quem eu sou. Eu chego aqui no plano físico, olha que coisa bonita. Eu já chego aqui vivendo 10, 12 anos mimado, basicamente mimado. Criança bonita, olha que coisa linda. Mesmo aquelas crianças que infelizmente ainda ficam na rua, os pais, né, não buscam ainda uma situação assim mais melhores, né, para essas crianças. Você olha assim, você passa na rua, você vê uma criança ali, você olha que sorrisinho da criança. Olha, nós começamos a encarnação assim, cheio de mimos. Depois vem a adolescência, vem aquele corpo bonito, esbelto, lindo, aquele sorriso, aquela coisa maravilhosa, aquela força, aquela vitalidade do adolescente, depois do jovem. Aí lá vamos estudar, vamos fazer esse compartilhar conhecimentos. Aí quando chega lá na frente, agora nós estamos prontos, vamos trabalhar. Veja que a encarnação ela é primorosa, ela é estruturada de maneira primorosa para todos nós. Ah, mas meu filho nasceu doentinho, aquela coisa toda, que bom. Porque quanto mais doentinho, mais ele vai receber o carinho que precisa. Sabe? Vamos pensar seriamente em Deus por nós, meus queridos amigos. Pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos de que se faz portador e que expressa no seu dia a dia. Então veja como que você está expressando os seus sentimentos. Como que você reage a todo instante, como que você faz a cada momento da sua vida, com cada ação que você viver. Você vai sair agora, vai ao mercado. Amigo, você vai viver milhões de experiências nessa saída da tua casa, né? Você vai vestir uma roupa, você vai calçar um sapato, ou você vai botar uma sandália, vai pegar a bolsa, vai pegar dinheiro, enfim, você vai ao mercado. Chegando lá no mercado, até você chegar no mercado, você já passou por tantas situações. Como é que você reagiu a tudo isso? Analisa isso. Na hora que você for ao mercado, quando você chega lá, que você se depara com os produtos, você se depara com pessoas, depois você se depara com os preços, né, que é aquela coisa. Como é que você reage a tudo isso? Você xinga o preço? Você xinga as dificuldades? Ou você, não, mas isso eu posso fazer, eu estou vivendo nesse mundo, se eu também produzir, eu também vou cobrar. Certo? Então é isso que nós temos que começar a pensar, analisar como que nós estamos, nos conhecermos, é o autoconhecimento. Eu vou me observar, como é que eu vivo essa situação? Ah, mas aí a coisa fica boa.
porque eu me torno meu grande observador, não vou precisar que ninguém me observe para me falar. Eu mesmo me observo. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção. Nós terminamos aqui o item sentimentos, e vamos partir agora para o último item do capítulo, o ser pensante, que é a vontade, no nosso próximo encontro. Então fique com Deus. Se você tiver dúvida, pode nos perguntar, e procure também os seus estudos e dar suas sugestões. Enfim, nós estamos aqui conversando, nós estamos aprendendo juntos. Fique com Jesus, que Ele te abençoe.